Depois dos ataques sofridos por Moscou na última sexta-feira, dia 22 de março, o governo de Vladimir Putin sugere que a Ucrânia está por trás destes atos. Mas será que isso tem alguma procedência? Se você quiser entender esse e outros assuntos das atualidades, geopolítica e geografia, me acompanha no canal. Faça sua inscrição, deixa o like nesse vídeo e vem comigo. Pessoal, como todos aí têm acompanhado nos noticiários, na sexta-feira, um grupo de homens fortemente armados entrou em uma casa de espetáculos na Rússia, próxima à cidade de Moscou. Essa aí da imagem, ó, Crocus City Hall. Estava prestes a ter início um show de rock, e aí esses homens armados começaram a disparar contra os espectadores. Além disso, eles estavam também com líquidos inflamáveis. Depois eles colocaram fogo no local, como sugere a imagem. Até o momento que eu gravo esse vídeo, no sábado agora à tarde, já são pelo menos 133 mortos naquele que já é considerado o pior ataque terrorista. Eu vou falar assim, pessoal, a palavra terrorista para evitar a censura aqui do YouTube, tudo bem? Já é o maior ataque desse tipo contra a Rússia há pelo menos aí 10 anos. E aí, o Estado Islâmico, aquele grupo radical islâmico, já assumiu a autoria desses ataques. Porém, o governo russo sugere a participação da Ucrânia no atentado em Moscou. Dá uma olhada aqui, ó. Segundo Putin, há informações preliminares de que pessoas esperavam os agressores para fazer a travessia na fronteira, a travessia da fronteira entre Rússia e Ucrânia. Já o Estado Islâmico divulgou vídeo reafirmando a autoria e identificando os atacantes, e no qual afirmou que o ataque faz parte da guerra furiosa entre o grupo, Estado Islâmico no caso, e os estados que combatem o Islã. E a Rússia então estaria nesse grupo aí de estados que combatem o islamismo. Além disso, Putin não fez uma acusação direta ao governo ucraniano, apesar da insinuação dizendo que irá punir quem quer que seja. Nesta semana, Putin havia dito que os alertas sobre ataque terrorista iminentes emitidos pela Embaixada dos Estados Unidos em Moscou era chantagem para desestabilizar nossa sociedade. Aqui, só contextualizando, no início agora do mês de março, a CIA, o Serviço de Inteligência americano, emitiu um alerta para que cidadãos dos Estados Unidos e de outras nacionalidades evitassem frequentar casas de espetáculos, shows ou outros ambientes com muito aglomerado de gente, justamente porque era iminente o risco de um ataque. E aí Putin havia dito que isso era chantagem ou uma estratégia dos Estados Unidos para desestabilizar a sociedade russa. O fato é que o ataque aconteceu na última sexta-feira, levando aí a centenas de pessoas mortas e feridas. Os Estados Unidos, por sua vez, emitiu um comunicado por meio do porta-voz da Casa Branca, John Kirby, que afirmou que não há indicativos, neste momento, de que a Ucrânia ou os ucranianos estejam envolvidos. Então, os Estados Unidos falam que a Ucrânia não tem nada a ver com esses ataques. A Maria Zakharova, que é uma importante representante do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, se manifestou. Olha o que ela disse. Zakharova acusa os Estados Unidos de tentar inocentar a Ucrânia antes de qualquer investigação sobre o ataque. Em que as autoridades em Washington se baseiam para tirar quaisquer conclusões sobre a inocência de alguém em meio a uma tragédia? Questionou aí a Maria Zakharova. Ou seja, pessoal, fica claro que a Rússia vai tentar de todas as formas vincular a Ucrânia a esses ataques. Tendo a Ucrânia responsabilidade ou não, essa será a estratégia da Rússia. Por que isso será claramente uma estratégia adotada pelos russos? Porque os russos estão em guerra contra a Ucrânia e demais países que apoiam a Ucrânia. Então isso vai tentar ser utilizado pelo próprio governo da Rússia para mobilizar ainda mais a população do país contra esse inimigo externo. Então o discurso será o seguinte: olha só, pessoal, tem gente aí nos atacando. Então nós precisamos nos unir ainda mais, fazer o nosso espírito patriótico, nacionalista, falar mais alto para que possamos lutar e derrotar o inimigo. Beleza? Aí você talvez se pergunte, mas Gabriel, faz sentido o Estado Islâmico atacar a Rússia? Eu imaginava que o Estado Islâmico atacava só países ocidentais. Pessoal, faz todo sentido o Estado Islâmico atacar a Rússia. Dá uma olhada nisso aqui, ó.
Na imagem aparece o Vladimir Putin apertando a mão de Bashar al-Assad. Bashar al-Assad é o ditador sírio. E a Síria, como todos sabem, vive há mais de uma década uma guerra civil. E durante parte dessa guerra civil na Síria, o governo sírio precisou lutar contra justamente o Estado Islâmico. E quem deu apoio ao governo sírio na guerra contra o Estado Islâmico? Isso, justamente a Rússia de Vladimir Putin. Dá uma olhada no texto, ó. Na guerra civil da Síria, os russos intervieram em 2015 em favor da ditadura do aliado Bashar al-Assad e passaram a atacar duramente o Estado Islâmico. A Rússia foi responsável, assim como alguns países ocidentais, por uma campanha que acabou com o domínio territorial que o grupo extremista Estado Islâmico tinha sobre grandes áreas do país árabe e também do país vizinho Iraque. Então, o Estado Islâmico vê a Rússia como um grande inimigo a ser derrotado. Além desse caso específico em relação ao Estado Islâmico, a Rússia, desde que Putin governa o país, tem um longo histórico de combate a minorias islâmicas que vivem dentro do território russo, principalmente minorias islâmicas que vivem na região da Chechênia. A Chechênia é um território dentro da Rússia que ali no final dos anos 90 tentou mobilizar-se para conquistar a independência do país, justamente por serem os chechênios um grupo étnico diferente dos russos, inclusive por conta da religião. Dá uma olhada nisso, ó. O governo de Vladimir Putin tem uma longa história de conflito com grupos fundamentalistas islâmicos. O líder, reeleito para mais 6 anos de governo no último domingo, dia 17, subiu ao poder como premier em 1999, decidido, à época, lógico, a esmagar o separatismo radical muçulmano ou islâmico na região russa da Chechênia. Então, essa ideia de que os russos combatem o islamismo não é novidade. Não à toa, nos últimos 20 anos, foram vários os ataques reivindicados por grupos islâmicos contra o território russo, contra alvos da Rússia. Então, não é nenhuma surpresa que, de fato, nesses ataques de ontem, o Estado Islâmico esteja, assim, diretamente envolvido e a Ucrânia não tenha nada a ver. Pelo menos é isso que nos mostram as evidências. Mas eu quero saber a sua opinião. Será que a Ucrânia tem sim algum vínculo com os ataques feitos ontem pelo Estado Islâmico? Escreva aí sua opinião nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa aí seu like. Faça também a inscrição e não deixe de contribuir financeiramente com o canal se você gosta do meu trabalho e quer me incentivar a continuar produzindo. Informações da Chave Pix aqui na descrição do vídeo. Um forte abraço, te espero no próximo. Valeu!